Muito boa noite, estamos aqui mais uma vez com nossa live, nosso Papo Técnica e Confraria. Hoje com mais uma figura do mundo tributário aqui conosco para poder falar um pouquinho sobre a escolha dos regimes tributários e os impactos disso, considerando os efeitos da inflação, né? Isso. Então, hoje o tema é bem polêmico também, considerando o momento econômico em que nós estamos vivendo. O que vamos fazer para o ano que vem com a opção dos nossos regimes tributários, considerando o momento econômico e o aumento da inflação que nós estamos vivendo hoje. Bom, primeiro gostaria de cumprimentar todos que estão nos ouvindo, agradecer mais uma vez a presença de todo mundo aqui que está no nosso link online. Essa live é transmitida pelo YouTube e estará disponível para todos vocês, para quando vocês quiserem assistir. Bom, falar de live, falar de Papo Técnico e Confraria, não podemos esquecer da apresentação do nosso vinho, né, que é concedido aqui, servido pela Casa do Porto. E eu vou deixar a minha querida colega e sócia Nilza fazer as apresentações, né, de forma antecipada também, mandar um beijo para Carla, que não pôde estar conosco aqui, nossa parceira, né, nossa sócia querida aqui do Papo Técnico e Confraria, mas por motivos pessoais ela não pôde estar presente hoje. E aí vamos compartilhar esse vinho com ela também, que está provavelmente aí nos assistindo no online. Ela Nilza? tem que estar nos assistindo. Porque a gente sempre provavelmente não. Quando a gente não está aqui, a gente está assistindo ela. Então, se ela não está aqui, ela tem que estar assistindo a gente. Conta pra gente desse vinho hoje. E eu tomei uma aula desse vinho hoje. Cheguei lá para buscar o vinho, o Gil me deu uma aula do vinho, mostrou até um mapa da França, um vinho francês, da região de Bordeaux, é um Cabernet dos topzeiras, assim. Aí ele foi me mostrar o terroir dos melhores vinhos Cabernets do mundo, me mostrou no mapa todas as regiõezinhas. E assim, são aqueles vinhos, sabe aqueles vinhos caríssimos, 3, 4 mil reais a garrafinha, assim? É assim. Só que aí ele me mostrou esse vinho, que é dessa mesma região, é o mesmo terroir, e o vinho é delicioso. A gente já tomou aqui um pouquinho dele, menos o nosso colega Augusto, que optou pela... que tem um paladar mais peculiar, assim, diria. Que eu também sou colega dele. É que, no caso, o negócio meu é álcool, né? Eu tenho momentos de beber todas as coisas, né? Entendi. Mas o vinho, olha, vou falar um pouquinho da ficha que o Gil... E aí eu ia falar o seguinte, gente, esse vinho tem um preço ótimo, pela região que ele que são esses vinhos caríssimos. Esse vinho está na casa aí dos R$300, mais ou menos, de uma região que custa, em média, R$3 mil a garrafa. Então, assim, é realmente um custo-benefício maravilhoso. Esse vinho, deixa eu ver aqui o que ele falou, excelente opção para quem busca apreciar os bons vinhos Bordeaux sem pagar tanto. Ele tem um título... Gente, eu botei até no áudio do francês para eu ver se eu conseguia falar ele, mas eu não consigo, tá? Ele tem um título de Cru Bourgeois do MEC. É uma classificação de uma série de vinhos lá daquela região de Bordeaux. E esse vinho tem essa classificação. É como se fosse um título, assim, uma medalhinha, sabe? Essa lista ela é revisada a cada 5 anos por um grupo independente de especialistas, o que significa dizer que permanecer no topo é para os vinhos que realmente são muito bons e os rótulos são muito bons. Dos 490 chateaus inscritos, apenas 247 receberam esse título. E se trata... lembrando, se tratar sempre de uma degustação às cegas por um corpo independente de especialistas, provando várias safras de cada chateau até chegar a um resultado final. Ele conta aqui de como que chegou esse título, esse vinho, e que realmente ele está lá no topo dos melhores da região. Ótimo. Tá? Realmente é muito bom. Guardei tudo que o Gil falou para mim na Casa do Porto, hein? Eu tô ficando ótima negócio de conhecer vinho. Eu gosto, na verdade, mais do negócio do bebê. Olha, nós queremos falar o seguinte, o pessoal que está no YouTube pode mandar pergunta no chat, tá, gente? Durante a transmissão, a gente fica acompanhando aqui, na medida do possível, a gente vai respondendo ao vivo mesmo. Mas depois pode deixar mensagem também, se tiver alguma coisa para perguntar depois.
E vamos agradecer aos apoiadores da live, que é a Casa do Porto e a Agência Fornexus. Tá bom? Aí vamos falar agora do nosso palestrante. Vamos Vai, apresentar. Tamires, apresenta, vamos Tamires. Apresentar essa figura. Que vocês estão combinando de azul hoje, eu vou deixar você apresentar. É o universo, né, amigo? E não foi combinado. Quando você joga pro universo, o universo devolve. O universo devolve. Então vamos lá. Hoje, o nosso convidado, Augusto Mansur, ele é advogado, é mestre em Direito pela UFES, professor de Direito Tributário da pós-graduação da FDV e da Ágora Fiscal, advogado atuante na área fiscal tributária, sócio do Nefa Mansur e Fafá Advogados Associados e coordenador de Relações Internacionais da Comissão de Direito Tributário da OAB. Também vale dizer que ele é famoso, né? É uma figura sempre presente aí nas discussões tributárias no nosso estado, sempre marcando com grandes registros todos os movimentos que envolvem tributos, todas as grandes teses que foram aplicadas no nosso mercado estão aí no escritório do Augusto. E a gente se orgulha muito de tê-lo aqui conosco, de tê-lo como amigo, como parceiro, deste e de outros projetos que sempre caminham conosco. Então, vou deixar você falar um pouquinho, né, de qual a sua percepção e seu entendimento em relação às questões da inflação e a escolha dos regimes tributários no Brasil hoje. Primeiro, conta um pouco como você tem vivido todo esse cenário tributário aí, hoje, com esses resultados do STF em cima das teses tão esperadas que nós temos. Bom, primeiro, boa noite, né? É uma satisfação estar aqui, Milza, Tamires, a Carla não tá, mas primeiro eu queria agradecer o convite, né? A gente já vem acompanhando essa iniciativa de vocês, que eu acho ótima, original e de conteúdo. Assim, primeiro eu queria dizer também que quando eu falei ou divulguei que eu ia estar aqui, eu tive uma repercussão nos meus contatos pessoais muito boa, muita gente acompanhando, muita gente parabenizando ou falando como eu posso dizer, da admiração pelo projeto de vocês, né? Sobretudo em relação ao empreendedorismo feminino, muito o público feminino mesmo, acho assim, eu nunca tinha falado isso, né? E acho muito legal falar, independente da qualidade do conteúdo, tem esse dado também. E queria agradecer, né, pelo convite, tanta gente que pode vir aqui, né, vocês me dando essa oportunidade. É importante também falar uma coisa, te interrompendo, o Augusto, ele é um fiel escritor, leitor e produtor de conteúdo dentro da nossa coluna Faz a Conta lá no Folha Vitória. Então, toda segunda-feira, aliás, todo domingo, de forma, não posso nem dizer, é marcado. Ele só escreve assim, olha quem chegou, tá lá o artigo dele pronto para ser disponibilizado lá no Folha Vitória, na nossa página, toda segunda-feira, que ele traz uma ideia muito bacana, que é o título da reorganização tributária. O que é a reorganização tributária? O que é reconstruir ou reorganizar um modelo tributário empresarial. E aí nós já fizemos aniversário aí na semana passada de um ano. Um ano de reorganização tributária. Temos novidades vindo aí em relação a esse tema reorganização tributária. Realmente virou um título, virou uma marca, né, na qual a gente divulga essas questões. E é também por isso que você está sempre conosco. Por essa sua credibilidade, por essa sua fidelidade em cima, não só para os nossos leitores, mas principalmente conosco. Não, que bom. Isso é importante as pessoas saberem também, porque, primeiro, queria agradecer a vocês pela oportunidade da coluna, porque a gente que é muito criativo precisa dar vazão a essa criatividade. Isso alimenta a gente, assim. É um espaço em que eu já brinco que nem é trabalho, é diversão, né? Então, isso é muito importante para mim, é uma satisfação estar ali também. Não só por estar, mas pela credibilidade que vem, né? Agora é fácil falar, né? Porque as coisas estão aqui, mas quem apoia a gente no começo é sempre diferente. E eu tenho isso aí com vocês, queria deixar claro. E é importante também para acabar com essa fama aí de que eu sou só mais um rostinho bonito, né? Eu tô trabalhando nisso aí arduamente e a gente vem. E a coluna me ajudou muito. Realmente tem novidades aí. A gente não pode falar agora, assim, né? Mas virão novidades. Sem spoiler. Sem spoiler. E, bom, queria agradecer, fazer isso tudo aí. Faltou no meu currículo aí dizer que eu sou nascido e criado em Vila Velha, que é uma coisa que eu me orgulho muito. Vila Velha, vida clássica. Isso, eu também. Então, todos nós, né? Somos canela verde, nós dois. Eu também sou. E também, tá garantido. Então, isso aí é muito importante que seja dito, porque nosso município é um polo de pessoas criativas, de capacidade técnica, de capacidade de produção, e uma coisa que é muito importante e eu valorizo muito é a capacidade de agregar, né? A gente consegue andar muito junto, a gente consegue não competir,
a gente consegue encaixar os outros nas nossas oportunidades e vice-versa. Isso é algo que eu dou muito valor e eu gosto de falar muito. E que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui agora, né? Concordo. Exatamente. Principalmente no mercado como o nosso, que a gente sabe que isso normalmente não acontece. Exato. E que tem tudo a ver com a produção de conteúdo. Eu jamais teria conseguido chegar nesse ponto aí se não fosse tirando dúvida, perguntando, trocando ideia, informação com todo mundo aí que está ao meu redor e que gentilmente me cede essas informações, também me escuta, enfim, isso aí é uma construção coletiva, né? Bom, e vamos começar no nosso assunto. Nós fizemos, o Augusto organizou mais ou menos o pensamento que ele ia falar. Nós não fizemos slides hoje para a palestra, tá, gente? Então, nós temos alguns slides que é só para acompanhar mesmo o contexto do que a gente vai falar aqui. Então, vamos lá, meninos, nosso primeiro slidezinho. Forma de tributação, que é engatando na pergunta que a Tamires me fez, né? Sobre como a gente tem enfrentado esse período de alta de inflação, se colocado assim profissionalmente com relação a isso. E aí necessariamente não tem como avançar nisso sem explicar as formas de regime tributário. Assim, só para contextualizar, o que a inflação vem fazendo? No final das contas, ela vem tirando o poder de compra da moeda, né? Que é o que a inflação faz. E vem aumentando os custos dos produtos e dos serviços das empresas. Sim. Só que, no mundo ideal... Augusto, só um minutinho, não tá dando para ouvir o áudio do Augusto. Melhorou? Testa agora. Bom, vamos ver os nossos ouvintes aí, se estão ouvindo perfeitamente. Vou pedir que escrevam aqui no YouTube, por favor. Quem faz ao vivo é assim mesmo. Ao vivo tem... Eu tô ouvindo escrever, tá? Mas aumentei ele já. Posso avançar? Pode. Assim, o que a gente tem feito, né, para sobreviver nesse ambiente, né? A gente primeiro tem que entender, a gente é prestador de serviço intermediário de um resultado, vamos dizer assim. E a inflação impacta diretamente no custo dos nossos clientes, né? Das pessoas que precisam vender serviços ou bens, vamos dizer assim. E aí, em relação à parte tributária, que eu acho que nem é tão complexa quanto a questão dos vinhos aí, porque tem tanta informação no que a Milza falou que eu já achei direito tributário fácil, né? Então, produzido ali, produzido lá, do lugar de cá para cá, né? O pessoal gosta de vinho e acha direito tributário difícil. Então, assim, o fato é que há um impacto com os custos, os tributos são custos, e num cenário ideal, os custos deveriam ser todos reduzidos do resultado das empresas, mas eles não são. Porque existem regimes tributários que não permitem ao contribuinte apurar efetivamente o que ele tem de resultado do negócio economicamente falando. Sim. Que são, eu gosto de dividir assim, são aqueles regimes tributários, aquelas apurações de tributos em que você tem uma presunção para chegar ao tributo devido. Chama aquelas bases de cálculos presumidas, né? Que aí vem, em contrapartida ao lucro real, o lucro presumido e o simples, que a gente vai falar mais ali na frente. Então, o que a gente tem feito? Primeiro, a gente tem gerado esse monte de conteúdo aí, né, junto da coluna que faz a conta, para educar as pessoas, né? Buscando, assim, que as pessoas entendam o contexto que elas estão, para que elas possam, com base nesse conhecimento, tomar uma melhor decisão de qual regime tributário elas devem estar. Porque existem regimes tributários em que o aumento do custo, que é gerado pelo aumento da inflação, podem ser internalizados na apuração de tributos, e existem regimes tributários em que o aumento do custo não pode ser internalizado. Na verdade, o aumento do custo gera um aumento dos impostos, parece até juros compostos, né? Aumenta o custo e aumenta os impostos, 2 vezes, né? É porque aumenta em cima dele mesmo, né? E aí você aumenta o preço de venda, aí você aumenta os impostos. Enfim, um aumenta o outro e é um dentro do outro e só piora a situação. E se o coitado do empresário não sabe fazer a conta direito, faz a conta, né? Exato. Ele acaba achando que ele subiu o preço em X reais e que aquilo vai resolver a vida dele, tadinho. E, na verdade, ele só diminuiu o problema, mas não resolveu ainda. Mas não resolveu. E aí, assim, o lucro real, no final das contas, para pegar o contexto, é aquele regime em que você pode internalizar esse aumento de custo para impactar a redução dos seus tributos, porque ali você consegue colocar os seus tributos ou as suas despesas
na redução dos seus tributos. Você utiliza o aumento das suas despesas para reduzir os tributos que você paga, em regra, né? Que é o lucro real. Porém, esse regime é um regime que é menos utilizado pelas empresas, por vários motivos. Primeiro, que é o mais complexo de entender. Segundo, que é o mais difícil de operacionalizar. Terceiro, que é o mais caro de ter uma assessoria, assim, mais caro do ponto de vista operacional, porque sem dúvida que quando ele vale a pena, no resultado ele impacta, e aí ele acaba sendo mais barato. Mas assim, não tem diferença entre você estar certo antes do tempo ou errado, né? Você não consegue explicar isso para o cliente. Tem um passado que dizia que o lucro real ele era mais fiscalizado, tem essa lenda tributária urbana aí, né? É uma lenda. É uma lenda. É uma mentira e assim não faz nem sentido, porque se você tem uma apuração mais complexa, fica mais difícil de já haver uma fiscalização, porque o sujeito tem que gastar mais tempo, né? Então a gente pode até ter um tópico só para falar disso. Mas assim, existe o lucro real, que é esse aí, que poucas pessoas usam, porque poucas pessoas conhecem, e aí existe realmente uma relação entre o custo, o entendimento, e não o entendimento operacional, né? Mas o entendimento de paz interior mesmo, porque o empresário vai lá, contrata a assessoria que vai executar aquilo, mas ele precisa ter a sensação e precisa ter o controle da empresa. Ele demora a entender, ele gasta mais tempo entendendo aquilo. E aí, como todo processo educativo, demora um tempo. E as pessoas só aprendem ou no amor ou na dor. E geralmente, nesses períodos em que a dor financeira ela é maior, vamos chamar assim, é que as pessoas se dispõem a ir lá procurar. Mas, o que é uma pena, né? O que é uma pena. Então, Augusto, nós temos um cliente que falou pra gente assim uma vez, nós falamos, olha, a melhor opção para você é o lucro real, e a gente mostrou pra ele por quê, enfim. E ele vinha de uma vida inteira de presumido, que é o próximo tópico que você vai falar. E ele falou assim, eu gostei desse negócio, que se eu tiver lucro eu pago, e se eu não tiver, eu não pago. Aí eu falei assim, olha, mas eu só queria te, assim, avisar que se tiver lucro, paga bastante, tá? Assim, se o lucro for grande mesmo, você vai pagar bastante, grande não vai pagar pouco. Aí ele, mas se eu tiver muito lucro, eu não me importo em pagar muito. O que me irrita é eu ter prejuízo e ter que pagar. Claro. Porque na hora que eu estou no prejuízo, eu não tenho dinheiro para pagar. E aí eu tenho que tirar de um caixa que já está sofrido recurso para poder pagar, entendeu? Muitas vezes fazendo empréstimo ou tirando do próprio bolso para poder honrar com o compromisso de pagar. E quando eu tiver lucro, eu não me importo em pagar, não. Eu não me importo pagar, porque aí eu tenho dinheiro para pagar. Então eu não me preocupo. Eu gostei desse negócio assim, desse jeito. Que bom, né? Foi ótimo. Então, assim, eu acho que o lucro real tem um fantasma que gira em torno do tema lucro real, né? Sim. Porque você... primeiro que muitas vezes ele é procurado pela dor, né? Então ele chega num limite do Simples Nacional que já está muito maior do que ele esperava, do que ele achava que deveria ser. Num presumido muito caro. Ou num presumido muito caro, e ele falou, preciso mudar. Então essa é a primeira dor, né? A segunda é quando de fato ele cai num processo mesmo de fiscalização e é identificado que de fato ele operava com uma certa irregularidade mesmo no Simples Nacional e acaba enxergando que o lucro real, através de uma indicação de uma assessoria, muito provavelmente, é a melhor opção, né? Mas o que mais me incomoda nesse processo todo, que na verdade é um processo de convencimento, muitas vezes, do contribuinte, do cliente, que ele precisa e que é bom ele ir para o lucro real, é que a maior dor dele, muitas vezes, não é ele pagar o imposto, é ele se organizar para pagar o melhor imposto. Não quer. Tem gente que não quer. Ele não tem interesse em organizar, porque ele tem outras razões pela qual se organizar custa mais caro, dói mais. E o que a gente percebe muito, e acho que de uma forma, eu fico até bastante incomodada com isso, a gente percebe muitos profissionais contábeis e muitos profissionais da área financeira tentando, eles articulam uma forma de convencer a empresa a não fazer aquela opção pelo lucro real, por essas razões que a gente mencionou. Vai ter que se organizar muito, vou precisar de mais gente para trabalhar comigo, vai custar mais caro. Sem dizer que essa conta, sem dúvida, ela é uma constância, ela vai sempre ser cara. A estrutura financeira, ela sempre vai ser uma estrutura cara, porque ela é uma estrutura de pessoas que precisam ter um mínimo de organização e de especialização para poder fazer. Sim. Mas, sobretudo, é algo que estancaria, né, que deixaria de ter o esgotamento daquele pagamento de tributos
sem ser, que não é palpável, né? Eu vou pagar com base no descontrole, naquilo que eu acho que eu tenho que emitir de nota, naquilo que eu acho que eu deveria pagar e pior, naquele lucro que o Estado acha que você deveria ter. Sim, Então, isso. O incômodo é você não ter autonomia de dizer de fato sobre o que você tem que pagar, né? E o contribuinte não entende isso, né? Ele não entende. Que aí hoje a gente estava em reunião e é uma empresa, um cliente nosso extremamente organizado, e ele falou, Tamires, qual é o maior gargalo de vocês com as empresas? Eu falei, o cara entender que ele tem que conciliar o banco dele todo dia. Por incrível que É a maior pareça. dificuldade, porque ele só consegue pensar com a cabeça do caixa. Ele só consegue imaginar que se deu para pagar todas as contas, inclusive o imposto, tá tudo certo. Então a venda e o pagamento da conta é o que importa. O saldo no final do dia é muitas vezes o principal resultado que ele espera. E tributariamente não é isso que a gente quer ouvir, Sim, né? sim. E não é assim que deve funcionar. Obviamente que a gente tem empresas que estão muito além desse pensamento, mas ainda existe. Além do estigma desse fantasma do lucro real, ainda existe a desorganização por achar que o custo da organização é muito alto, enfim, ou por não conhecer isso, né? Então, acho que esses trabalhos, como você bem falou no início, de escrever para a coluna, de fazer live, eu já falei isso na última live aqui, quando era outro tema, é mostrar que as coisas vão muito além disso. Né? Tentar mostrar... É um processo educativo. Exatamente, é um processo de educar como deve ser para você sair melhor lá na frente, financeiramente e tributariamente. Né? Concordo. E assim, o maior processo ele é de educação, assim, porque depois que o sujeito entende, claro que ele não vai entender a parte técnica, ele não precisa estar ali na... Sim, é por isso que a gente existe. Exatamente. É né? por isso que a gente vende hora, tá? Não quer que ele fique entendendo, ele só precisa entender minimamente a quantidade necessária para ele. Olha o Augusto sendo bem servido. Augusto tá cheio de regalia. Eu sabia que na minha vida um dia ia chegar essa hora. Eu sabia. Tudo que eu fiz até aqui foi esperando isso. Né? Você jogou pro universo. É isso aí, continua jogando. Agora ele me devolve. E agora vamos pro próximo? Vamos. Vamos lá, qual é o próximo? A gente tem um comentário aqui antes de ir pro próximo. Sim. Bom, primeiro, vamos atualizar os comentários, né? A Emanuele comentou aqui, fez uma crítica. Cerveja na taça? Uma pergunta, né? Cerveja na taça, Augusto? Sem preconceito. A Tamara Daielo, amiga, obrigada pela presença. Ela é nossa colega de profissão, uma amiga lá no Conselho de Contabilidade, também conselheira, falou que o tema hoje é de extrema relevância e nos parabenizou, muito obrigada. O Maurílio, também nosso amigo conselheiro, muito obrigado pelo elogio. A gente realmente sempre produz, né, Maurílio? A gente realmente sempre produz muito para vocês. Nós estamos aqui no estúdio de uma forma profissionalizada, né? E sem contar que a gente vai ao salão antes de vir aqui. Então, também tem essa parte. E aí o Augusto traz o Fabrício traz uma informação muito importante, né? Que o Augusto é nascido em Vila Velha, é frequentador da prainha, né? O Fabrício veio aqui para confirmar. Verdade. E ele faz uma outra informação, traz uma informação muito importante, que a organização e o lucro real salvou o negócio dele. É isso aí. Né? Então, a organização e o lucro trouxe dados não só de otimização tributária, mas de resultados para a própria gestão do negócio e levou eles adiante. De fato, quando a gente enxerga os números da empresa, a gente vê como que isso foi importante. Fabrício, um beijo. Obrigado, Fabrício, esteve aqui na nossa última live. E obrigada por sempre estar conosco aqui, tá bom? Vamos lá, Augusto. Próximo Vamos pro próximo. Vamos pro próximo aí. Assim. Vamos lá. É porque depois desse slide vem o slide do simples, né? Então, a gente pode categorizar o regime do lucro presumido numa classe, como uma espécie de uma classe onde o simples também é outra espécie. Qual é a diferença deles, estrutural, né? Para o lucro real? É que essas duas formas de tributação, os tributos federais, basicamente, né? Vamos chamar assim, eles são arbitrados de uma forma presumida. Como isso acontece? Pega-se o valor do faturamento, entende-se que a margem de lucro, né? Ou a base de cálculo dos tributos é um percentual desse faturamento. No lucro presumido, né, vai de 32% a 8%. No simples, a gente pode dizer que é a base toda de faturamento. E você aplica uma alíquota ali para chegar no imposto, no PIS, na COFINS, no imposto de renda e na CSLL. O lucro presumido, ele efetivamente presume que existe essa margem de lucro, que o comércio é de 8%, tem alguns serviços e algumas atividades que são de 16%, e os serviços todos, o resto que não tiver ali, no de 16% vai no de 32%. Importante salientar que o lucro presumido,
porque se você tem uma margem de lucro no negócio de 32%, é um negoção, né, hoje. Isso Agora, te pergunto uma coisa. Combustível, a margem é 1,6. 1,6, Você acha que rola só 1,6? Aí eu não sei, mas é uma presunção, né? Então, assim como a advocacia não tem uma margem de 32% como serviço, entende? Mas como é que começa isso aí? O lucro presumido era 8% para todo mundo lá no começo. E aí depois isso aí veio subindo de 8 para 16, 16 criaram a de 32, e aí houve um movimento em que o governo, na época, acho que no primeiro mandato do Lula, eles quiseram subir essa margem até para 40, só que isso não foi, né? Isso caiu. Isso o Congresso não aprovou, essa nova base de presunção. E aí a gente tem o lucro presumido, né? Assim como o simples, fora as faixas iniciais, mas a gente fala disso depois. A gente tem uma presunção de que é melhor presumir do que aceitar a realidade, do que você tratar a realidade. Então é mais fácil, seria, presume-se também que é mais barato você presumir uma margem de lucro do que você efetivamente criar um regime mais concreto de apuração. Eu vou te falar, desculpa, assim, que o MEI, a forma de apuração do MEI, tudo aí com aquelas taxas fixas, tem um desconto ali, ele é mais próximo da realidade do que o simples e o lucro presumido, da realidade do empresário ali, do sujeito que paga o tributo. Porque assim, ele tem uma faixa menor, realmente o sujeito tem um gasto, tem um custo, ele paga aqueles tributos fixos, tem aquela margem que ele pode descontar, né, para efetivamente ver o lucro. Mas assim, o simples e o lucro presumido, eles ficaram perdidos numa presunção de que toda atividade empresária, ela é altamente superavitária. Sim, né? Essa é a minha leitura. Ou seja, ninguém opera no prejuízo. E essa é a minha leitura sobre a presunção da legalidade. E existe também essa outra lenda urbana aí de que pequenos negócios têm margens maiores, né? Que o sujeito entra no simples lá e aí ele não entende. Tem até esse spoiler eu posso dar. Que tem um título lá, eu tenho uma lista de títulos que eu ainda quero escrever para a coluna que eu ainda não escrevi, que são pequenas e micro empresas com regime do lucro real, né? Sim. Porque elas rodam numa margem de lucro menor, então assim, e essa realidade está se avizinhando e você começa a ver isso aí, né? O maior problema que nós temos operacionalmente de aplicar o lucro real nas pequenas e microempresas é a organização. Sim. E as pessoas aprenderem a ter a educação de pegar nota fiscal de todas as suas despesas, de transformar as suas despesas em documentos fiscais. Sim. Porque a maior parte das empresas que a gente não pode aplicar o regime de lucro real, mesmo sendo mais vantajoso, sempre vai ser por ou desorganização ou porque o cara gasta dinheiro sem nota fiscal. E essa cultura tem que acabar, porque isso é uma cultura péssima para o país. Você cria um ambiente de negócio que não tem uma concorrência leal entre partes, ok? E você acaba trazendo, às vezes, custos para o seu negócio desnecessários. Tem segmentos que são piores do que outros, né? A Carla, que trabalha no segmento de construção civil, pode falar que tirar uma nota fiscal de serviço na área de construção civil é quase um parto. Imagina. Você já tentou fazer uma obrinha na sua casa? Não. Filho, é de matar. De matar, porque o cara já chega falando assim, ó. Eu cobro 5 mil para fazer, se você quiser nota, eu cobro 7. Assim, por que seu preço não é 7? Porque você tem que dar nota. Você não tem que dar essa opção. Você não tem que botar o É uma questão de gestão financeira também. Você não tem que botar um imposto no seu preço? Sim. Tem. Se você tem que botar o imposto no seu preço, você tem que dar o seu preço com o imposto. Com o imposto. E pronto, só isso. Então, assim, a gente tem culturalmente um problema aí que acaba fazendo o lucro presumido ser uma opção por falta de educação e cultura da população. E a gente tem a pejotização, Sim. que é o pessoal que é um trabalhador autônomo, ok? Ele tem um CNPJ só para ele receber o salário dele e ele pagar no lucro presumido
na alíquota maior 16,33% somando todos os impostos, menos do que 27,5% na pessoa física. Então, aí nesse caso, a presunção de 32%, ela é viável, porque na verdade, no final, na conta, a pessoa tá lucrando tudo, né? Ela Sim. não tá lucrando só 32%, ela tá pagando sobre 32%, mas ela tá lucrando tudo, porque aquilo é salário. Ela não tem custos desse negócio. Aí a loucura vem porque, assim, ainda assim, você presumindo isso aí, que tem essa margem, fica mais barato do que ele pagar 27,5 lá na pessoa física. Porque aí vem de onde? Vem do problema da falta de atualização da tabela do imposto de renda. Do imposto de renda, né? A tabela do imposto de renda é totalmente descabida. Não tem a atualização das deduções, lá todos aqueles limites. Lógico, não tem condição de uma família hoje que ganha R$ 2.800, uma pessoa que ganha R$ 2.800 para sustentar uma casa, pagar imposto de renda, R$ 3.000. Pega R$ 3.000 e vai pagar as contas da sua casa. Você vê se sobra para você pagar. No mundo ideal, não tem cabimento. No mundo ideal, todos os regimes de apuração, na minha visão, deveriam caminhar para algo parecido com o lucro real. Sim, até o próprio imposto de renda da pessoa física, se aumenta essas questões de dedução aí. Enfim. Eu defendo uma outra questão. Eu acho que a partir do momento que a Receita Federal colocar obrigatoriedade de SPED para Simples Nacional, vai todo mundo começar a se organizar um pouco mais e nós vamos ter um pouco mais de autonomia de falar, olha só. Vai precisar. Porque agora organizado ele já vai ter que estar. Organizado ele vai ter que estar, assim. Só que assim, a gente está numa discussão um pouco, muito antes disso, né? A gente está numa discussão onde a gente precisa convencer a empresa a ter uma organização financeira. Ou seja, nós temos uma problemática hoje no mercado, e isso eu escuto de todos os colegas, que há o pagamento sem a nota. Uma pessoa jurídica que efetua pagamento sem a nota. Então, como é que você organiza uma parte desse processo, né? Agora, eu acho que o que seria mais justo nesse processo todo, e o que é mais justo para mim hoje, quando se trata de tributação, é a tributação pelo lucro real. E não vamos entrar em discussão de CMS, de nada disso, mas nada mais justo do que você ser efetivamente tributado por imposto de renda e contribuição social com base naquilo que você efetivamente teve de lucro. Inclusive o ICMS podia se aproximar do lucro real também, porque esse débito e crédito do ICMS, muito embora esteja na Constituição, ele não transmite a realidade da própria operação. Da operação. Sem dúvida, isso aí. Não, é uma coisa muito simples. Você sai do estado com uma operação com benefício fiscal e entra com crédito em outro estado sem o benefício maior do que o que você pagou na saída. Então, assim, ainda tem esses gargalos. Sim, porque você... Não fica falando dos nossos benefícios, criando intriga com as pessoas que moram nos outros estados. Eu não aceito, eu sou uma defensora do benefício. Eu acho que o ICMS devia ter uma sistemática de crédito parecida com o PIS da COFINS, porque várias coisas que você adquire tem o ICMS ali embutido. Sim, você poder fazer crédito só do produto é muito pouco. Não, olha bem, eu entendo o seguinte, se você é contribuinte de ICMS, a partir do momento que você é um contribuinte, você deveria gerar crédito de ICMS de tudo que você paga ICMS. Perfeito. Esse é o justo. Então, olha bem, eu paguei ICMS, não importa para que eu vou usar isso. Eu paguei ICMS de 10 mil. Sim. E eu vendi com ICMS de 20. Então, eu vou recolher 10. Devia ter um débito e crédito no ISS também. Ninguém fala dessas coisas. Entendeu? O ISS claro. E todos os outros. Por quê? Porque é o mais justo. Mas vai ter que aumentar a alíquota, diminuir a alíquota. Tá, vai mexer na alíquota, mas tem, você entendeu? Dando uma parte aqui... Que é aquela discussão do IVA, né? Você vai pegar e vai colocar... Se você começa a fazer... A gente já tem uma sistemática muito desenvolvida de débito e crédito. A gente estava falando um tempo atrás sobre a reforma tributária. E falando sobre a tributação de distribuição de lucros. Uhum. Aí, a gente foi levantado a lebre de que a distribuição de lucros lá atrás era tributada, porque não tinha um adicional de 10% de imposto de renda. Não tinha adicional de imposto de renda. Aí vai vir, trocou. Tiraram, trocou. Agora querem voltar à tributação sem tirar o adicional. Mas é sempre assim, amiga. Nem me surpreende. Assim, o que me surpreende é o pessoal defender para voltar essa tributação. Eu não posso falar palavrão, né? Mas assim, não, mas olha bem, eu até falo, eu falei isso e numas discussões que nós tivemos, até num documento que nós fizemos, formal, de justificativa e de proposições para os
deputados federais de que, ok, vocês querem voltar com a tributação do lucro? Beleza, vamos voltar, porque tem gente tirando muito dinheiro de lucro e não tributando, contra outros tirando um pouquinho e não tributando, tá bom, mas corrige a alíquota do imposto de renda. Também, okay? né? Uhum. Corrige a alíquota do imposto de renda, corrige as outras coisas, Acaba porque com esse só adicional. aumentar, porque só aumentar, ó, duas correções que nós pedimos. Acabar com o adicional, tá? Foi uma. E corrigir a tabela de imposto de renda da pessoa física. Trazer ela para a realidade. E anualmente corrigi-la. Então, para quê? Para dar um você equilíbrio. vincular ao índice inflacionário, que é o mesmo que o governo aplica nas contas dele. Entendeu? Sim. Causar um equilíbrio. Mas, enfim, vamos voltar para o presumido. Vamos aos comentários aqui em relação a esse tópico do presumido, né? Nós temos aqui o Sócrates, nosso amigo também, o contador consciente, né, Sócrates? Isso aí. Ah, é Sócrates, Sócrates. que é o contador consciente? É o filósofo. É questão de custo, filósofo, igual Augusto ele. É questão de custo versus benefícios. De um lado, burocracia com as obrigações acessórias e do outro, custo tributário. O Maurílio fala que um ponto importante é que a situação tributária do nosso país fazem as pessoas pensarem em desorganizar, porque é mais fácil. Pensa que desorganizar é mais fácil. E paga menos. Isso. E o Sócrates ainda fala, e eu concordo com ele, um erro grave é o empresário fazer da sonegação uma vantagem competitiva. Uma hora a conta chega, né? E o que é mais revoltante é isso, é você ver o seu concorrente ganhando muito, de fato, você não praticando, não tendo a prática tributária que você tem, ou minimamente equilibrada, né? E a Tamara passou aqui uma super dica, ó. Avião com peça faltando não voa. Bolo faltando ingrediente não dá para comer. Balanço sem documento idôneo não respalda a apuração. Ela usa essa linguagem com os clientes que é mais simples e didática para poder ser entendida. E o Sócrates ainda complementa que uma opção seria o Brasil transferir a matriz tributária do consumo para a renda. Mas isso aí não vai acontecer. Não vai conseguir fiscalizar. Assim, eu acho muito difícil fazer isso aí. Desculpa aí, Sócrates. Mas, assim, que o brasileiro é metido a esperta, essa porcaria desse brasileiro, a estrutura, né, já está toda montada para você tributar o consumo, o faturamento, a receita. A maior parte é PIS e COFINS. Eu acho que é mais de 52% da arrecadação. Então, assim, é mais fácil para o governo fiscalizar o que entra do que propriamente a renda. Porque, assim, você não vai tributar só a renda. O que é a renda, né? Independente do conceito jurídico. Aí você vai ter que trabalhar com deduções. Você vai, não é só a renda, é o resultado entre a renda e o gasto do sujeito. Vai ficar muito mais difícil e a tributação não é pensada para o contribuinte. A tributação é pensada para o Estado. E esse realmente eu acho que é o maior paradoxo que a gente tem que pensar aí. Claro que tem que custear o Estado, né? Mas o Estado serve para quem? Para nós, né? Não a gente serve ao Estado, assim, democraticamente ou republicanamente, né? Esse paradoxo aí é meio imperial. Então, eu acho que isso aí não vai mudar, não. Vai ser muito difícil, até porque tem responsabilidade fiscal, você virar do consumo para renda, entendeu? É mais fácil. Há uma discussão, inclusive, de você, ao invés de tributar a venda, você tributar a compra. Você entende? Não aonde sai, mas aonde adquire. Onde adquiriu. Que é o IVA, né? É mais ou menos isso, mas você começaria a tributar também as compras do exterior. Tá. E assim, eu acho essa mudança até inteligente, mas tributa o consumo do mesmo jeito, mas você teria uma outra referência de arrecadação. E tem uma discussão dessa de reforma. Mas assim, se a gente for falar de reforma, nós vamos falar... Reforma é outra live. Exatamente. Passa o próximo vamos bloco, então, pra gente continuar esse raciocínio pra outra aí, forma. pra não perder a linha. Simples Nacional, Augusto? Que não é nada simples. Isso, a maior lenda urbana tributária nossa atual é que o Simples Nacional é simples, que o Simples Nacional é bom. E a maior lenda contábil é essa, né? De que fazer simples é mais fácil do que o presumido e o real, que os honorários podem ser menores. Eu acho que isso é um outro vício muito grave da nossa parte. Eu vou começar a falar da parte contábil, depois você fala da sua tributária. Mas a maior parte disso são nós mesmos, vendedores, contadores, que vendemos para o cliente a ideia de que vou cobrar 2.000 para fazer simples e 3.500 para fazer presumido e real. Aí ele já fala assim, por que a diferença? Não, porque dá mais trabalho. Isso não é a verdade. Se você for considerar que toda empresa tem que ter contabilidade e do simples, inclusive, é obrigada a ter, tem essa que simples não está desobrigado de fazer balanço, não. Gente, não tem essa regra, não. Olha né? bem, isso é uma regra fiscal, deixando claro Contábil aos desavisados, não tá escrito. tá?
lá nas nossas normas do nosso Conselho Federal de Contabilidade, Simples Nacional tem que ter contabilidade igual todas as outras empresas. A gente tem que fazer contabilidade, balanço, DRE, demonstrações, livros para todo mundo. Não importa como ele vai pagar o tributo. Então, o que a Tamiris está falando é o seguinte, não precisa fazer contabilidade porque na lei fala que pode fazer livro caixa, na lei fiscal. Aí o próprio contador ele é contrário àquilo que ele aprendeu lá na faculdade em termos de princípios e lógicas e ética contábil. Para que serve a contabilidade? Para a tomada de decisão, para os usuários internos e usuários externos. Então, se ela é para tomada de decisão, eu não devo levar em consideração que o fato de eu ser Simples Nacional me desobriga de ter uma demonstração contábil. Você toma decisão com base em quê? Com base em caixa? Tá errado. Você pode estar quebrando e não sabe. Então, assim, contabilmente, operacionalmente falando, dentro de uma linguagem contábil, se eu tenho que fazer a contabilidade de toda e qualquer empresa, se o Simples Nacional me exige uma conferência das entradas para eu fazer uma apuração correta, cruzando com as saídas, a única diferença entre uma tributação de simples e uma de presumido ou real é a quantidade de obrigação acessória que eu tenho que fazer a partir disso. E aí o meu sonho é que venha SPED para Simples Nacional. Porque aí todo mundo vai ter que se alinhar e fica mais fácil você dizer quem tem que ser presumido e quem tem que ser simples. E vai ser mais fácil vender um lucro real, porque a obrigação de se organizar já foi feita. Então, esse é o meu comentário em relação ao Simples Nacional. Não acho que é uma tributação sábia, não é uma modalidade inteligente de tributar. Eu acho que cria um paradoxo, cria um vício e ainda limita as empresas a crescerem no país. Porque ou obriga ela a sonegar aquilo que passa de 4 milhões e 800. E a gente não precisa aqui ser hipócrita de dizer que isso não acontece, porque isso realmente acontece. Né? Não, porque a gente conhece gente... clientes, tá? Não, porque a gente conhece um pessoal aí, outras pessoas que não, no caso não é cliente nosso. São em outros estados. Outros estados. Que tem negócio de 5 empresas no Simples. Mas aí é isso. Então, vamos lá, pega esse vai. Por isso, assim, o Simples é um problema, né? Assim, é um problema, veio lá com a Constituição de 88, foi criado, depois vem subindo as faixas. O Simples não é a mesma coisa que era antes, quando foi dado esse nome para ele. O primeiro ponto é que o Simples não é simplesmente você aplicar uma alíquota sobre o faturamento, né? Inclusive, nós estamos escrevendo aí, né? Acabou, né? Lá na coluna Faz a Conta aí já tem mais de 10 semanas sobre todas as modalidades de segregação de receitas dentro do Simples. O que é segregação de receita? Para o pessoal entender. É aquilo que você vai separar da receita bruta para tributar diferente. Ou seja, então o Simples não é só pegar a receita bruta e tributar. Você pega a receita bruta, existem mais de 10 opções onde você vai separar um pedaço da receita bruta e tributar diferente. E às vezes nem tributar. Inclusive eu recebi um comentário desse. Alguém falou, gente... Tem mais de 10 hipóteses disso aí, nem imaginava. Eu falei, exato. Você vê que o Simples não é simples. Esse é o primeiro ponto. E aí, o Simples é fácil de fazer errado, né? Assim, ou fazer sem como tem que ser feito. Aí é simples mesmo, mas você está pagando a mais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, existe essa limitação com o Simples com relação à quantidade de empresas que você pode ter no Simples, né? Ou se você for sócio de mais de uma empresa no Simples, a necessidade de somar os faturamentos. Que é uma regra que nem a Receita Federal segue, né? Se o cara tem lá 10 empresas, a Receita Federal não fiscaliza isso. Nem sei para que existe isso, ou porque tá lá isso aí. Sim. Então, assim, mas é um fator de risco. Que aí pega lá o que a Tamiris falou no começo, que o sujeito só pensa em mudar para o lucro presumido ou para o lucro real quando dá um problema no regime anterior dele, como esse do Simples. O cara tem 5 empresas no Simples, aí toma um desenquadramento lá e ele tem que optar ou pelo presumido ou pelo real, porque ele não pode estar no Simples. Esse é um outro problema. Fora a questão que o Simples é caro. Aquelas presunções de alíquota, aquelas alíquotas que são aplicadas sobre todo o faturamento, às vezes, elas são, e muitas vezes, elas são maiores do que a própria margem de lucro do sujeito. Então, o maior sócio dele é o Estado. E isso está errado, porque a gente não trabalha para sustentar isso aí, né? O Estado tem que trabalhar para sustentar a gente. Então, inclusive, é o que a Constituição fala, né? Ele que tem que garantir essas coisas todas. E aí, assim, a partir de um determinado nível de faturamento, o Simples não é bom, porque financeiramente não é bom, e ele começa, porque tem todas essas obrigações contábeis também, né, a se tornar inoperante, do ponto de vista operacional. E aí é importante falar que o Simples não é só aplicar a alíquota sobre o faturamento. Existe o tal do limite do Simples, hoje é R$400 mil por mês. O fator R. E tem o fator R, mas tem o sublimite,
Isso é importante dizer, porque assim, o que é o sublimite? Existe um limite para você estar no Simples, que a União Federal estabeleceu, né? Que a União Federal administra, 400 mil. E existe o sublimite, que é a faixa de 300 mil, a partir da qual você, se você faturar numa média de 12 meses acima de 300 mil reais por mês, você paga o ISS, o Imposto para o Município, se você for de serviço, e o ICMS, se você for contribuinte para o Estado, fora daquela alíquota do Simples. E aí veja que o Simples já não é bom para o Estado e o município a partir de 300 mil. O que vai ser para o contribuinte? Jamais. Isso é uma brincadeira, né? Assim. Eu acho que foi uma forma que eles encontraram de calar a boca dos estados e municípios, porque eles não queriam aumentar a faixa. Entendeu? Não, entendi, mas já não é bom para nós, já não né? é bom. O estado e o município começou a brigar porque não queria aumentar a faixa, subir a faixa. Isso. Não sei por quê, porque a última faixa do Simples, o ISS é 5%. Quando você segrega, ele continua sendo 5%. Sim. Então, seria do mesmo jeito para o município. Ok, já não faz diferença aí. Inclusive, eu tenho um cliente, nós temos um cliente de serviço que extrapolou o limite de 3.600 e ficou abaixo de 4.800, falou assim, agora muda o quê? Eu falei, do seu bolso não muda nada, você vai continuar pagando a mesma coisa, porque agora o ISS que já era 5, você vai continuar pagando 5, só que separado. Em vez de uma guia, você tem 2. Então tá bom, beleza. Então, tudo bem, vamos seguir a vida. Continua. Então, assim, foi totalmente desnecessário. Já o ICMS realmente dá um impacto. Muito. E aí, é melhor o cara sair do Simples, porque o presumido é mais barato ainda que o Simples. Então, assim, gente, é uma coisa é um samba do crioulo doido, assim. É uma bagunça. Literalmente a casa da mãe Joana. E assim, desculpa, amiga, assim, mas o que eu acho importante é contrapor essa pregação de que o Simples é bom, entendeu? Não, que é o Simples. E assim, existe um movimento. E que ele é fácil. E existe um movimento político forte para fazer. Não é bom, assim. Eu descobri que a taça faz eco quando eu coloco dentro do rosto. Não é bom. Não é bom, não é fácil, não é barato. Não é barato. Não é simples. Ele traz uma falsa impressão de que você não precisa de uma organização. Eu acho que desestimula o crescimento. Sim. Então, assim, sem dúvida. E isso assim, é bom pro governo. me frustra. Quando eu falo assim, eu só faço, eu ouço colegas, só faço Simples Nacional porque é mais simples. Eu vou falar de verdade, tenho certeza que esse camarada não fecha o balanço do cliente dele. Com certeza. Porque ele não está preocupado com o princípio básico da contabilidade, que é gerar informação para tomar de decisão. Ele está preocupado em pagar imposto. E gerar guia de imposto não é uma atividade estritamente, exclusivamente contábil. Assim, é ou não é? Precisa de registro no conselho para apurar imposto? Agora, então, não vou falar sobre isso, senão Carla me dá bronca. Vamos falar uma coisa não muito tem simples. mais. Auxiliar de setor fiscal não precisa ser contador para ser auxiliar de setor fiscal, que é o gerador de É uma atividade que complementa a atividade contábil. É muito simples de você raciocinar sobre isso. Então, eu não devo associar que uma empresa que é do Simples Nacional, ela é fácil de ser feita porque calcular o imposto dele é mais fácil. Primeiro que calcular não é mais fácil. Sim. Muitas vezes, dependendo do tipo de atividade da empresa, o cálculo é meio não é aplicar uma alíquota sobre a receita, tá tudo certo. Eu tenho atividade que tem operação com imposto monofásico, eu tenho que considerar uma série de coisas que tem gente que acha que não precisa. Tanto é que a gente vê um volume muito significativo de ações administrativas e judiciais pedindo crédito, recuperação de crédito para Simples Nacional. Porque apuraram e esqueceram de destacar, concorda? Então, assim, eu sou totalmente avessa a esse ponto do Simples Nacional, concordo com você, eu acho que não deve ser vendido, eu acho que você só deve vender um regime tributário para um cliente quando você tiver certeza que entre presumido real e simples, o simples é a melhor opção. Tá? E não só porque calcular o imposto dele é mais fácil, porque tem uma guia só, porque só envia uma declaração por mês, que seja o princípio máximo dessa decisão. E assim, mas isso é próprio da nossa cultura do país, assim, né? E aí o Estado, a legislação, né? A parte jurídica se apropria desses dados contábeis para tributar. E muitas vezes, não estou falando que isso é certo ou errado não, mas é um dado. Que o jurídico, ele distorce o contábil, né? E o contador tem que fazer todo aquele malabarismo lá para tentar encaixar ou explicar, tipo, conceito de receita, de faturamento, como se isso fosse diferente, né? Receita bruta e faturamento e essas coisas todas. Então, assim, a ideia do Simples, ela começa com uma ideia talvez contábil mesmo, né? De receita, aquilo. Só que a necessidade fiscal vem se apropriando dessas informações e vem, não é distorcendo, mas o direito faz isso, ele cria sua própria realidade. Mas ele distorce toda a realidade, ou todos os dados contábeis e econômicos, que a contabilidade é isso, né?
a leitura do dado econômico, para poder proporcionar arrecadação. E a gente fica no meio dessa confusão aí. Poderia ser uma conversa mais fácil, ou isso até faria sentido se fosse bom para todo mundo, mas de fato não é. E o que a gente vê, a minha crítica aí no Simples, é uma ode ao Simples, assim, como se fosse algo assim que veio para salvar você, né? E aí realmente não é. Então a maior crítica que eu tenho é essa aí. Falando sobre o nosso amigo Sócrates aqui, ele colocou: Tamires, percebo que infelizmente as empresas sofrem com a falta de mão de obra qualificada para cumprir obrigações com SPED, AFD e contribuições, por exemplo. Muitas vezes é fator importante na decisão de sair ou continuar do Simples. Gente, a gente é de chorar de desespero quando a gente precisa contratar alguém. Quando alguém sai ou quando a gente precisa contratar porque simplesmente o volume de trabalho aumentou. Sim. É de chorar de desespero. Aí a gente começa a fazer, sabe o quê? Escolher, a gente vai pegar esse cliente, porque assim, a gente vai ter mão de obra para atender esse cliente, a gente vai conseguir contratar. É desesperador. Talvez o que eu vou falar aqui é um pouco polêmico, né? Mas Sócrates, isso parte, né? Eu vivi alguns anos no meio acadêmico e isso parte por uma resistência do sistema de ensino, das instituições de ensino, em alterar a grade que prepare o profissional contábil para o que realmente o mercado precisa. Mas isso no direito acontece também. Isso acontece no direito, só que assim, não é como a medicina que coloca o indivíduo para estagiar lá 2, 3, 4 anos para ele ser um especialista. Que parte da prática, né? Exato, então assim, na contabilidade eu não tenho isso, eu preciso ter uma formação muito boa de profissionais que trabalham no setor fiscal e uma formação muito boa de profissionais que atuam basicamente no setor contábil, que é a formação máxima que a contabilidade traz. Então, o que a gente precisa entender? Tudo começa lá atrás, é na formação desse indivíduo, que não é só uma formação técnica, mas uma formação cultural daquilo que ele se propõe a fazer enquanto profissional contábil. E por isso essa escassez dessas pessoas no mercado. Também acho que a escassez é provocada por um aumento significante das demandas. Ou seja, precisa-se mais de profissionais hoje do que se precisava antigamente para fazer contabilidade. Porque na verdade a gente tinha antigamente uma mão de obra muito diferente, que era o digitador de nota fiscal, que servia qualquer pessoa. Isso. Você falava assim, ó, você vai pegar esse papel aqui, vai ler e vai botar aqui no computador. Aí você tinha uma pessoa para analisar tudo isso, fazer os fechamentos e as apurações. Que era um contador. Hoje em dia, a gente precisa de muito mais mão de obra qualificada para colocar as informações no sistema. Por quê? Porque elas vêm de forma digital. E aí você precisa de muitos analistas e entendedores e pessoas que conseguem ler aquilo e avaliar aquilo com a capacidade intelectual, entendeu? Perfeito. Tecnologia e intelecto. Então, essa mão de obra é pouca, é extremamente escassa. Mas porque a demanda aumentou. Sim, porque aumentou. O país mudou, o Brasil mudou. O Brasil era muito rural, virou muito mais urbano. Vocês trabalham mais no agro aí, enfim, em outros estados, vocês vão entender isso. O interior do Brasil, vai comparar lá onde vocês estão, né? Que é Goiânia, Mato Grosso, não é igual ao Espírito Santo, entende? Não, a Tamires anda lá de bota. A Tamires é outra pessoa. Ela não consegue colocar o salto alto que ela tola na lama, entendeu? É outra pessoa. A gente pratica esporte no meio do milharal lá. Então, assim, os centros urbanos estão crescendo, essa demanda aumentou, porque, né, tem muito comércio, muita coisa. Sim. Muita gente com essa necessidade. E pulverizou também a quantidade de comércios, né? De empresas, vamos dizer assim, né? As pessoas estão caminhando para isso aí. A tecnologia veio e arrebatou todo mundo. Não, o governo quer arrecadar mais do que nunca, né? Também assim, não vem tá mais fácil de fiscalizar. Ela transferiu. Então, assim, primeiro que o governo transferiu a obrigação dele pra gente. Isso. E isso causou um aumento significativo na demanda, né? Agora, quando você pega um exemplo do interior, você pega o interior de Goiás e Mato Grosso, onde tem lá um produtor de soja que fatura milhões de reais, até bilhões de reais. Você pega a operação dele na pessoa física. Agora pergunta se ele transfere uma cerca de uma fazenda para outra sem nota. No estado de Goiás não permite. Nada. Ele tem que transferir com nota. E ele faz. Porque ele sabe que ele vai ser fiscalizado, ele tributa sobre o quê? Sobre a renda da pessoa física. O lucro que ele tem na pessoa física, ele tributa. A única declaração que ele faz no ano é a declaração de imposto de renda da pessoa física. O resto é livro caixa.
né? Agora pergunta se ele troca a cerca e os bois sem a nota fiscal da inscrição de produtor dele dentro do estado. Então é uma questão cultural, Augusto. É a necessidade de produzir informação. Vamos falar a verdade aqui. A questão de tributação de produtor rural, ela é bem mais justa. Tá? É verdade. Por quê? Dependendo, se contratar a gente mostra que não é tão justo assim. Não, ela é mais justa. O produtor, tô falando produtor. Sim. Pequeno, A legislação é melhor, enfim. a legislação é Por melhor. quê? Porque tudo que ele gasta para a produção da fazenda dele, ele abate. Aham. Então, se ele comprar um trator, ele abate. A pessoa, todo imposto de renda devia ser assim. Devia ser isso, entendeu? Olha, na sua empresa, se você está no lucro real e compra um caminhão, você não abate. Ele considera investimento, você não pode deduzir. Mas no rural não é investimento? Só que você pode abater. Claro. Então, assim, é injusto. São dois pesos, duas medidas, né? Sim. Um pode, o E aí, outro não eu pode. acho que agora a ideia da reforma, de qualquer reforma tributária é você aproximar essas legislações aí. Tem muita coisa que é diferente. Assim. Na pessoa física você tem esses regimes diferentes aí que poderiam acontecer. Vários. Agora vamos falar uma coisa importante. Você, independente do regime tributário que você tenha, hoje você tem um débito com a Receita Federal, com o Estado, e você precisa parcelar os tributos. É bom ter dívida com a inflação desse jeito? É a Selic, que é a nossa taxa mãe, Vamos lá, batendo em 13%. nosso próximo quadradinho aí. Não, em tese porque a Selic vem para controlar a inflação, né? A inflação vai primeiro e a Selic vai depois. E se os tributos são corrigidos pela Selic, se você tem um dinheiro corrigido pela inflação, ele vai ser corrigido no índice maior do que o débito, entendeu? Então, assim, a inflação não é boa para ninguém, assim, né? Nem para o governo, assim. É boa para o governo na medida em que você tem as necessidades de ajuste do funcionalismo por lei. E eles definem um índice. Então, a inflação sobe, o sujeito corrige pela Selic para segurar a inflação, corrige o tanto que ele está recebendo de tributos e a folha o governo segura, que é o que está acontecendo agora. Independente disso ser certo ou errado, que é o que acontece, é o risco, né, do concurso público é esse, você ter um período inflacionário grande e a correção do salário abaixo do índice inflacionário, que às vezes do governo oficial nem pega a inflação real. Então, e o assim, governo normalmente segura o e aí que é o ganho, assim. E é isso que está acontecendo agora. Ele vai equalizar a capacidade de pagamento dele com base na inflação. Porque, tá batendo recorde nominal de arrecadação aí. Porque os tributos estão subindo e, assim, ele está pagando a mesma coisa. Então, assim, é uma inocência, né? Não tem... Na vida prática aí tudo vai convergir para a resolução das coisas. O próximo slidezinho é um gráficozinho de inflação desse índice aí, que eles falaram agora, que bateu 1,06 na média do país. Ó, vocês estão vendo que a gente deixou a fonte no cantinho ali, tá? Muito Cada bom. um no seu quadrado. E o Espírito Santo ali, ó, Vitória, Espírito Santo, em Vitória, isso, em Vila Velha é menos, você sabe. E Vila Velha, 0,5. Praticamente não tem. Praticamente não tem inflação em Vila Velha. A gente está acostumado a pagar a mesma coisa na cerveja. Isso, Augusto. é verdade, A gente é já tem verdade. tempo comprando a cerveja Não, no mesmo inflação preço. aqui só de felicidade, porque sobe demais. Todo Daqui a dia pouco o sobe. cliente vai falar que os honorários não podem ser reajustados. Em janeiro. Pode esperar. Reajuste é todo mês, todo ano em janeiro. O próximo slide. E aí, o nosso próximo slide é o seguinte. A gente quer demonstrar com isso, tudo que o Augusto falou, Isso é ótimo. que as alíquotas de Simples Nacional, as efetivas, que agora o cálculo é louco, maluco, né? Calcula não Bem sei quantos efetivo. por cento, desconta não sei o quê, nananana. A alíquota efetiva, ela é muito, a diferença é muito pequena. Qualquer coisinha de faturamento, ela muda a alíquota. Falando até antes da inflação, as empresas têm prejuízos fiscais por falta de análise do seu crescimento. Porque o cara que é pequeno, ele não tem uma composição de preços detalhado, a gente sabe disso, né? Sim. Aí ele mais ou menos soma o que ele gasta para ele fazer o preço dele. Beleza? Ele faz a conta do que está sobrando no final, né? Independente isso aí. da margem. Eu tô gastando tanto, eu pago tanto de imposto, eu pago tanto de não sei o que, então eu posso vender o meu produto por tanto.
que comporta e sobra para mim. Aham. É essa a conta. É isso. É a conta do padeiro que eu falo. Perfeito. Só que ele não entende que quando ele sobe o faturamento dele, e aí a gente vai falar ali no próximo sobre a inflação, mas todo momento que ele sobe o faturamento dele e ele pula as alíquotas do Simples, ele não remodela o preço dele. Ele não consegue visualizar isso para botar no preço. E chega um momento que ele está tomando prejuízo danado, que é o que a Tamiris falou, falta de organização. O cara fala assim, eu estou tomando um prejuízo, eu estou pagando muito imposto. Mas por quê? Ele subiu o faturamento Sim. e não embutiu esse aumento de alíquota no preço do produto que ele está vendendo. É isso, conta do português. Sim. Entendeu? E isso se torna uma realidade muito grande com a inflação por conta de a gente ter um percentual muito alto de inflação aí, 12% deu agora os últimos 12%. É uma média de 1% ao Sim, mês. já vinha maior, tá arrefecendo agora. Né? 13, alguma coisa, 12, enfim. Aí o que acontece? O coitado do cara que tá lá no Simples Nacional, ele faz assim, ó, eu comprava por 10, agora eu tô comprando por 15, aí eu vou subir o preço mais 5. Mas ele não percebeu que não é só mais 5, é mais 5 mais o imposto sobre 15 em vez de 10. E aí ele tinha que subir em vez de 5, 6, por exemplo, 7, entendeu? E ele não pensa nisso na hora de colocar, porque o contador também nem fala para ele que ele tá pagando mais imposto. Sabe? Mas é complicado porque ele vai botar a culpa no contador, né? Ele como vai é que ele vai querer isso, entendeu? Ele vai falar que ele tá pagando mais por causa do contador, né? A culpa é sempre nossa, né? Eu acho. Mas a gente É sempre do sujeito. Mas olha, passa o próximo slide, por favor. Aí, Augusto, fala sobre esse slide aí bonitinho. Não, essa conta é impressionante ali, né? Subiu quanto ali, ó? Ele tinha uma média de faturamento. Não, vamos logo ali, ó, do 220 para o 230. E subiu quanto ali? Subiu 10 mil reais. Essa é a primeira do Simples, né? Ele já muda de faixa. É isso aí, ele tinha um faturamento acumulado, ele tinha um faturamento mensal médio de 40 mil, beleza? Esse aí vale a pena. Aí foi para 220, Sim. ok. Aí de 220 para 230 aumentou 10 mil reais que não é nem faturamento. 5% ali, é uma né? merreca. E ele passou a ter prejuízo no Simples. Sim. Ele aumentou 10 mil reais o faturamento. Isso aí é uma simulação, tá, gente? Igual essa daí, nós temos... Quantas vocês quiserem. E daí pra cima só piora, né? Dessa faixa. Só piora. Eu falo assim, da metade pra cima, o Simples é muito nocivo. Assim. Dos 200 mil em diante. Então, assim, já até uma dica. Quando passou os 14, da metade pra dica. cima, sim. Se o cara passar de 200 é o ponto de equilíbrio mil mensal, que eu tenho. Começa a suspeitar que tá dando ruim pra ele. Alguma coisa errada aí. Já pode testar. E assim, é assustador, né? Daí pra cima, assim, você pega na faixa de 260, assim. Eu tenho muitos clientes, assim, nessa faixa. E aí ele fala, não acredito. Assim, ele não acredita nem que é possível. Então, porque quando ele entende, o Simples já subiu muito, né? E aí... E às vezes não dá tempo, né? Porque às vezes Isso, é uma nota não que ele dá emite tempo, que provoca um aumento muito significante nessas faixas, nessa alíquota, e que tem que trazer para ele uma organização sistêmica para poder botar para um presumido ou para um real muito grande. A gente viveu um caso há um ano e pouco atrás de um cliente que não conseguia que o sistema preparasse a emissão de nota com destaque dos impostos, porque de fato ele mudou do simples para o presumido. Na verdade, ele extrapolou o sublimite, ele chegou no sublimite. E aí essa empresa ficou 3 meses relutando com o sistema para eles destacar os impostos nas notas, para ele ter que emitir aquela nota com destaque de ICMS. Então assim, não é simples mudar, né? Também não é simples mudar. Mas assim, você carece também de muitos profissionais que atendam essa necessidade. Sistemicamente falando, eu tô falando. Não tem. E são vários entraves. O próprio sistema, você tem uma dificuldade de mudar também. Então assim, você tem esse limite operacional. Mas assim... Mas, Augusto, tem solução. É claro que tem. Se a pessoa está faturando muito e está tomando prejuízo no Simples, fecha o CNPJ, abre outro. Nós já fizemos isso com clientes nossos. Não, tudo bem, pode e é fazer, uma forma legal, ok? Lógico. É lícito. Ninguém está falando que você tem que fazer
Se a pessoa não... É óbvio, tem outros fatores, né, gente? Se o CNPJ tem um histórico ali, a pessoa não quer... Mas na parte fiscal não tem problema na nenhum. parte fiscal, nós não temos nenhum entrave, porque não é ilegal. Às vezes não é viável por outros motivos, mas não é ilegal. Comercialmente, né? Comercialmente, enfim. Mas as atividades que não têm esse apelo aí com o CNPJ, né, e que não vai trazer nenhum... Fecha, abre outro, pelo amor de Deus. Vai pagar menos imposto, de forma legal, de forma lícita. Vou abrir, agora meu faturamento está atingindo 300 mil, não vale a pena estar no Simples, eu estou no meio do ano, o que eu vou fazer? Abre outro CNPJ no lucro presumido e para de usar aquele do Simples e fecha ele. Pronto. É uma forma legal, correta, de você fazer uma mudança no meio do percurso. Vou ler umas mensagens aqui, porque já tá... porque também nós já agora estamos... a gente está aqui nos finalmente, estamos nos finalmente, os meninos ficam doidos para vir comer a tábua, tá? Eu não queria falar. Mas assim, o vinho é muito bom hoje, eles vão querer beber e eles ficam doidos para vir comer a tábua que fica aqui, ó. Mas tá muito bom esse molho de alho poró, tá parabéns. Parabéns pra piquenique, né? Ó. Impressionante. A piquenique sempre arrasando aqui. O Reinaldo, beijo, Reinaldo. Reinaldo, sou só fã, Reinaldinho. Falou o seguinte, um recado para os profissionais que vendem facilidades para pegar clientes com propaganda enganosa e quando o cliente descobre, vira um problemão, às vezes já tarde. É verdade. Isso aí. Tá? Que é a pessoa oferecer coisas que ela não é capaz de fazer ou que não são verdades e depois os clientes caírem na esparrela, que a gente fala, né? Cair no problema, cair no colo do Augusto. Tudo bem que dá dinheiro para o Augusto, porque isso vai dar dinheiro para o advogado em algum momento para poder resolver o BO. Para a gente resolver também. Né? E para a gente resolver. Mas assim, para as pessoas, gente, sabe quando você recebe no telefone aquela propaganda que fala assim: você ganhou 50 mil reais, me ligue agora. Gente, é óbvio que alguém te dentro de uma penitenciária, porque ninguém dá 50 mil reais para ninguém à toa. É verdade. Não é não? Então, se você receber um profissional te dando coisas que são muito, muito, muito maravilhosas, pelo amor de Deus, desconfia, gente. É aquela coisa assim, nunca te vi, sempre te amei, né? Você vai acreditar? Poxa. O comentário do Reinaldo é muito pertinente, a gente está junto lá, o Reinaldo é coordenador da Câmara de Ética e Disciplina do Conselho de Contabilidade, a gente está junto lá atuando, a gente realmente vê umas situações muito graves, né, lá nos processos que chegam para nós, não somente de denúncia, mas processos comuns de fiscalização. Primeiro ponto, né, o hábito dos profissionais contábeis de não fecharem balanço, né. Segundo ponto, que essa história, né, das propagandas enganosas, é muito simples você chegar e falar que você vai diminuir sua carga tributária. Vem pra mim que você vai pagar menos... Ai, desculpa, gente, bati no microfone, desculpa. Eu fico pasma de saber que nessa altura do campeonato a gente ainda tenha pessoas que acreditam nisso sem se consultar com um profissional, principalmente o seu contador que esteve contigo ali há vários anos, né? Então, ontem eu ouvi alguns relatos dizendo de pessoas que, clientes, colegas que perderam seus clientes porque foram para outros escritórios com a promessa de que reduziriam os impostos. E aí eles retornaram com autuações milionárias porque as suas declarações foram simplesmente zeradas. Isso aí acontece. Isso é muito comum, ainda é muito comum a gente ver isso. Então é muito pertinente esse comentário do Reinaldo. Obrigado pela participação mais uma vez e cuidado com isso. O Mônaco estava falando que a maioria dos empresários... Juliano, um beijo. Saudade, hein? O vinho é bom, tá? Eu sei que você comentou do vinho lá em cima. Você falou que a live ia ser boa porque o vinho é bom. É verdade, o vinho é maravilhoso. Não só por isso. Mas o Juliano conhece vinho, né? Eu não conheço vinho, gente, vou ser sincera. Eu venho pra confraria, até falei isso com o Rui hoje. Com o Rui não, gente, que Deus o tenha. Falei com o menino da Casa do Porto hoje que... eu gosto muito de vinho. Para mim, gostoso é o vinho que desce gostoso. Que eu não sei qual é o vinho bom. Eu não sei fazer essa análise, entendeu? Mas quando eu bebo, tá bom, para mim aquele vinho é bom, bom, para mim é gostoso. Isso é igual ao regime tributário com o cliente. Ele não sabe qual que é bom. O bom é o que paga menos. O bom é que ele paga
paga menos. Isso. Pra mim o vinho... É o resultado. Augusto, você fez Nem um sempre. ótimo gancho. Não, de Vamos lá. maneira certa, né? Aí, o Juliano falou que a grande maioria dos empresários começou os próprios negócios do zero, com pouco recurso, e daí vem o vício. A gente falando daquele vício de Ele tá só sabe vender, cara, né? do cara E querendo... o Sócrates complementa, né, da questão do vício. Ele fala, ó, quando se empreende por oportunidade, é mais fácil para se organizar e embutir no preço os tributos. O que acontece é que a maior parte dos micro e pequenos empresários empreende por necessidade. Isso aí. Isso os torna inseguros em aumentar os preços e temem perder clientes. Isso é verdade. Não dá para dizer que ninguém nunca passou por isso, porque isso é uma grande verdade. E que, contudo, para sonegar um pulo. O cara fala o seguinte, olha bem, eu tô pagando R$500 de Simples Nacional. Aí, meu contador mandou uma guia de 1.000. Pô, dobrou. E ele não botou isso no preço. Ele deveria botar no preço, mas ele fala, se eu botar no preço, eu não vou vender. Porque no mercado, esse produto não é 10. Ele é 8, que é o preço que eu tô vendendo hoje. Aí, se eu botar 10 e botar um imposto lá dentro, lascou pra mim. Então, ele acaba fazendo o quê? Sonega para ele pagar os mesmos 8 que ele pagava antes. E aí vira esse ciclo vicioso. Por isso que é ruim o negócio da presunção, que é o que a gente está falando desde o início da live. Exato. Okay? A presunção não é um negócio legal. É como na vamos vida, lá, né? Augusto, Mills, mais algum complemento? Não. E aí, vamos agora fazer os finalmente da nossa live. Vamos a falar gente das já falou próximas pra lives. caramba, já tem 1h15, os meninos já estão querendo matar a gente, tá bom? Augusto, você vai ter a vez de falar primeiro, antes de tudo. Bom, para encerrar, só tenho a agradecer, né? Queria agradecer ao convite, a possibilidade de falar de um tema que eu gosto, nem acho que seja trabalho, né? É diversão para mim, assim, são coisas que eu acredito, que eu acho que esse tipo de conhecimento pode mudar a vida das pessoas, né? Impactar positivamente a realidade de cada um. E eu espero que a gente possa se encontrar aí fora, né? Ou lá fora, onde as coisas efetivamente acontecem. E queria me botar à disposição aí para contribuir, para estar mais vezes aqui. Redes sociais? Minhas? Do trabalho. Agora é a hora de você vender o jabá. Ah, entendi. Eu não tô treinado para isso, né? Mas eu tenho um Instagram, né? Tem aí, tá com a divulgação, é augusto.mansur.5, tá lá. Se vocês quiserem também mandar e-mails, se o pessoal tiver dúvida aí, é o augustomansur@nmf.adv.br. E nós estamos à disposição aí para convergir com quem tiver interesse no assunto. Faça parte do nosso clã. Todas as segundas lá na coluna Faz a Conta. E é isso. E toda quarta no Claudinei tomando cerveja depois das 19 quarta, horas, por favor. Exatamente. Bom, para convergir com esse tema, como o Augusto sempre fala de convergência, né, de jogar para o universo, na nossa próxima live nós vamos falar como regularizar todas essas questões, principalmente as de contabilidade interna, por automatização. Então a gente vai trazer um profissional da área de sistemas, diretor de um grande ERP do mercado nacional, né? O Renato da Sanca vai falar pra gente como é este processo de implantação e automatização de processos contábeis. E também nós vamos trazer um profissional, né, um executivo de empresa que vai contar como foi a experiência dele para implantar esse processo, não só sobre a ótica sistêmica, mas os resultados que ele teve na gestão do seu negócio com a implementação da contabilidade interna e da gestão dos processos. Tá bom? Agradecer aos nossos apoiadores, a Casa do Porto, mais uma vez com esse vinho maravilhoso. Essa equipe maravilhosa da Fornexus que está aqui com a gente. Ela não bebe, tá, gente, na live, porque ela bebe pouco, mas ela come bastante. Ela comeu metade da tábua. Eu tô esclarecendo porque você enrolou a língua maravilhosa, quase não saiu maravilhosa, mas não bebe. Não foi bebe. Eu comi só frutas aqui hoje. Daqui a pouco a gente vai partir pro vinho com maior profundidade, porque falar de tributos não pode errar, né? Então, agradecer mais uma vez, dizer que a Carla fez muita falta. Um beijo, Carla. Ai, Cat, que saudade! A live não é a mesma sem você, né? Nós três juntos formamos um grupo muito mais forte. Porque ela dá gargalhadas que só ela dá, gente. Não dá pra ficar sem ela aqui. Animadas. E é isso, agradecer ao Augusto mais uma vez pelo Obrigado, comprometimento, pela parceria.
e pela oportunidade também de nos permitir que tenhamos a sua presença e seu carisma aqui conosco. Tamo junto. Loirinha, com você. Obrigada. Gente, Boa noite. tchau! Tchau. Agora a gente pode fazer bagunça, Augusto.